tocou no assunto da Linda Quebrada, então eu quero uma pergunta também para além dos muros, que foi uma discussão também durante o programa Reality, né, do Big Brother. Qual que essa questão do pronome de tratamento, já que vocês trabalham com essa pesquisa, se a CP Diversa também ela está pesquisando ou pautando essa questão, porque, por exemplo, a gente trabalha aqui na universidade com informação, a gente escreve o texto, e cada hora a gente vê um texto, ou com X, ou com todes, ou com... Então, assim, existe uma perspectiva de dar uma padronizada, porque lá nos Estados Unidos tem mais, né, e existe um pronome mais fácil de usar, né, que já existe, então é mais fácil de utilizar, e eu queria saber como que funciona essa questão do pronome com a questão da CP Diversa, se ela está trabalhando nisso, como é que funciona? Tá. E eu vou responder a questão do nome e depois eu falo da CP Diversa. Tá. Questão do nome, a gente tem que lembrar que a língua é viva, né? O que quer dizer língua é viva? A gente tem novas gírias, são novas palavras que usava quando era criança hoje não usa mais, então a gente tem a língua viva, então essas coisas estão se transformando. A forma de a gente se referir à população trans também está se transformando. Então, só para dar um exemplo para você, na década de 70, a gente falava o travesti. Década de 70, 80, ainda na década de 90, ainda se falava o travesti. Desde então, a partir do movimento social, o que a gente vê é o quê? Se as pessoas estão pleiteando uma identidade feminina, portanto, trate as pessoas no feminino. A dica básica geral é o seguinte, olha para a pessoa, você consegue identificar esses traços de masculinidade e feminilidade. Se você tem dúvida, pergunta para ela como que ela quer ser chamada. E daí a gente trata do modo que ela quer ser chamada, tá bom? Tipicamente, a gente tem mulheres trans querendo ser tratadas no feminino e homens trans querendo ser tratados no masculino. A gente tem um debate, daí assim, tanto as travestis quanto as mulheres trans é no feminino, por isso, da Aline, que você chamou, a Aline tinha um ela tatuado aqui na testa, para quê? Para lembrar a mãe dela e todas as pessoas que é ela. E ainda assim ela viveu situações de constrangimento sendo chamada de ele, né? Então, a gente sempre, quando a gente está falando de respeito, o nome social tem o seu pronome correspondente. Então, a gente trata desta forma. A questão vai se complicando quando a gente vai falando de não binários, etc. e tal, vai. Mas isso é tudo movimento social, vamos ver como que as coisas vão andando. A CP Diversa, ela é como você disse, uma comissão permanente de acompanhamento. Então, a CP Diversa, na verdade, ela não prescreve nada, ela acompanha o que está previsto na política. A política não tem nenhuma... A política tem um caráter geral, né? Então, ela não tem essa especificidade de como que as pessoas devem ser chamadas. Agora, ela prevê que professores sejam treinados, capacitados para tratar adequadamente. E daí, então, pessoas que se identificam no feminino devem ser chamadas no feminino e pessoas do masculino chamadas do masculino. Então, acho que... E essas pessoas que não se identificam, aí a gente pergunta como que é chamado, a gente pergunta. Eu tenho conhecimento de pessoas, por um exemplo, que são não binárias. E daí, o que significa não binário? Significa uma pessoa que está questionando a identidade, inclusive as normas do masculino e as normas do feminino. E, às vezes, se vestem, se comportam misturando essas referências. Então, eu tenho conhecimento, por um exemplo, de aluno que fala assim, olha, professor... pode me chamar de O e A. E pode misturar, por favor. Não precisa ficar me chamando só de O ou só de A. Esse é um exemplo, né? Mas isso a gente ainda está vendo, né? Quando a gente fala do LGBT, é engraçado, os não binários ainda não apareceram na sigla dessa forma. A sigla só vai aumentando. A sigla só vai aumentando, por isso que é tudo muito vivo. Mas na dúvida, pergunta para a pessoa. É tão fácil isso, pergunta para a pessoa e ela te fala como que ela deve ter chamado.